positivo, porque é algo que abençoa a nossa vida. No livro de Salmos, no capítulo 116, no verso 12, está escrito assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Vou repetir, para que fique gravado na sua mente e no seu coração. Salmo 116, verso 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Lendo esse versículo, nós entendemos e nós percebemos que o escritor desse salmo, ele expressa a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. A pergunta que fica é: o que nós podemos dar a Deus que possa retribuir tudo aquilo que Ele faz para mim e para você? Há alguma coisa que você faça, que eu faça, que possa retribuir tudo aquilo que Ele faz para conosco? Eu acredito que não, porque o que Deus faz para mim e para você é muito maior. O amor de Deus pela nossa vida, a bondade de Deus pela nossa vida é muito grande, e tudo que nós fazemos para Ele é uma maneira de agradecer. Então, quando você for fazer algo para Deus, tudo que você for fazer relacionado a Deus, que tem esse sentimento de gratidão. Posso ouvir um glória a Deus? Porque quando você faz para Deus com amor, com gratidão, pode ter certeza que Ele fica muito contente com isso. Porque até o próprio apóstolo Paulo escreveu dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Deus, Ele quer que façamos as coisas para Ele, seja o que for. No caso aqui eu estou falando especificamente sobre dízimo e oferta. Quando você separa ali a sua fidelidade a Deus, quando você separa ali a sua oferta a Deus, que você faça isso sempre com alegria, porque você está mostrando para Deus que você é grato por tudo aquilo que Ele faz por você. Você está demonstrando para Deus que você é grato pelo serviço, trabalho que Ele te deu, pelo salário que você tem, pela família que você tem, pelo alimento que você tem. Então, quando você faz algo para Deus, é uma maneira de você agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, pelo alimento que eu consigo colocar dentro de casa. Então, que tenhamos esse sentimento, que tenhamos isso dentro do nosso coração. O que farei eu que possa retribuir tudo aquilo que Deus faz para comigo? Então, seja fiel sempre. Sempre que Deus colocar algo nas suas mãos, lembre: Senhor, eu sou grato. Aí você separa lá os 10% que você já sabe, a 10ª parte para Deus. Aí depois você vai lá, separa uma oferta alçada. Que você faça tudo com gratidão, com fidelidade, com amor, e pode ter certeza que Deus, Ele vai te retribuir muito, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir aos irmãos para ficar de pé novamente. Você que nesta noite vai devolver o seu dízimo, vai semear a sua oferta, nós temos a maquininha também. Você pode ficar à vontade para passar a maquininha, o cartão na maquininha, tá bom? Você que usa o seu cartão Black sem limite, pode passar aí na maquininha. Amém ou não amém? É isso aí, tem que receber em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, na sua tela está aparecendo o QR Code. Você pode fazer a transferência. Amém ou não amém? Eu tenho certeza
que Deus, Ele vai nos abençoar sobremaneira, em nome de Jesus. Você que vai semear, levante a sua semente aos céus. Quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, meu Deus, para te agradecer. Estamos aqui com este sentimento que diz em Salmo 116, verso 12: o que farei eu para retribuir tudo aquilo que o Senhor tem feito para conosco? Como forma de agradecimento, como forma de que somos gratos, de que somos pessoas felizes em ter o Senhor conosco, nós estamos aqui levantando a nossa semente, essa pessoa que trouxe, meu Deus, essa pessoa que separou com carinho, essa pessoa que separou com alegria, aquilo que ela trouxe para te honrar. Senhor, não deixa faltar na vida dela, mas que o Senhor venha abrir a janela dos céus e, como está escrito, derramar bênçãos sem medidas. Senhor, essa pessoa que vai semear a oferta dela, que ela venha colher 100 vezes mais. E essa pessoa que está aqui hoje, que porventura não tem, Senhor, não tem problema, pois a vida dela é a melhor oferta nessa noite. Ela não tem hoje, mas nos próximos cultos ela terá semente, porque o Senhor dá semente ao que semeia. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode colocar no gasofilácio a sua semente, em nome do Senhor Jesus. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja, que ruja, que ruja. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, 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 e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, 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 e que a terra estremeça
uma vez, para terminar, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Não para, vai! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Aplauda e glorifique o nome dele. Glória a Deus, boa noite a todos, graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Sim ou não? Que bom, que maravilha. Toma um assento, por favor. Pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, abra no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, você sabe onde fica o meu microfone lá? Aumenta um pouquinho para mim, eu acho que eu não vou conseguir conectar aqui. É o geral mesmo. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Versículo de número 13, aí, legal. Acho que agora está bom aí também, né? Êxodo capítulo 3, versículo 13. Lembrando que nós vamos dar continuidade hoje, falando sobre um dos nomes desconhecidos de Deus, o segundo nome, que é o El Deot, que quer dizer o Deus de todo conhecimento. Amém? Nós aprendemos a semana passada que Deus nos conhece e nos conhece de uma maneira profunda. E um dos conhecimentos de Deus, uma parte de todo conhecimento de Deus é o que diz respeito ao homem, ao ser humano. Lembre-se que Deus vê tudo, conhece tudo e não há nada encoberto aos seus olhos. Nós vamos começar por Êxodo capítulo 3, versículo 13 ao 15, fazendo essa leitura base, né, da nossa série, que diz assim: Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Arié, Asher, Arié. Eu sou o que sou. Aí ele disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome
eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Assim serei lembrado de geração em geração, Deus disse. Bom, semana passada nós vimos que nada fica encoberto aos olhos de Deus. E quando nós falamos no conhecimento de Deus acerca do ser humano, acerca do homem, nós vimos que no tempo de Noé, Gênesis capítulo de número 6, 7 e 8, no capítulo 6 ele vai falar sobre a corrupção do ser humano, amém? Deus vê, e não só as atitudes, porque não parte da atitude. A atitude é consequência daquilo que já está no coração. As ações são consequência daquilo que já foi posto no coração. É por isso que nós passamos a entender mais o provérbio que diz que sobre tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Então nós precisamos lembrar que Deus olha para o coração do homem. 1 Samuel capítulo 16 está escrito isso. Deus vai repreender, chamar a atenção do profeta Samuel, dizendo para ele: não atentes, pois, para a aparência do homem. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, eu vejo o coração. Lembre-se que também Jesus disse que a maldade, a prostituição, todas as coisas ruins, elas partem daquilo que está no coração do homem. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, porque a primeira coisa que Deus vai ver é o nosso coração. No tempo de Noé foi assim, nós vimos isso, ele intercedendo em Sodoma e Gomorra, por aquele Abraão intercedendo, melhor dizendo, por Sodoma e Gomorra, aquele povo que estava já corrompido. E como eu disse também, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Um dos fatos que era para eu ter ministrado terça-feira passada, e que acabou não dando tempo, e que também, claro, nós procuramos fazer as coisas debaixo da vontade do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo quer falar ao coração de cada um naquele dia, naquele momento, e é o que nós precisamos, não é? Então eu acabei não ministrando, mas um fato que eu gostaria de mostrar para você, com que diz respeito, melhor dizendo, aquilo que está dentro do homem. Imagine, lembre-se aí do profeta Elias. Olha como Deus se preocupa com como está o nosso interior. Profeta Elias, você sabe muito bem que ele vai ser muito usado por Deus, primeiro para declarar que não ia chover, E a palavra de Deus diz que por 3 anos e meio não choveu. Vou partir desse ponto, porque nós sabemos que anterior a esse fato que eu vou citar aqui, houve sinais do profeta Elias. Mas ele vai declarar isso para Acabe: não vai chover, senão conforme a minha palavra. E daquele momento em diante, não chove. A palavra vai dizer, não chove. E aí quando nós olhamos para dentro do relato, ele vai fazer ele vai chamar os profetas de Baal para um duelo espiritual, vamos dizer assim. Ele vai confrontar aqueles profetas, vai marcar com eles em cima do Monte Carmelo, e a palavra de Deus vai dizer que naquele desafio o Baal não responde. Aqueles homens, eles destroem o altar que foi construído, eles se retalham todo, e eles não conseguem uma resposta de Baal. E o desafio era: aquele que for o verdadeiro Deus responderá. E Baal não responde. Nós estamos falando em cerca de 6 horas de preparação, de busca, de clamor dos profetas de Baal, e nada de Baal responder. Elias, muito ousado, ainda vai dizer para eles: que tal vocês
clamarem mais alto, talvez ele esteja dormindo e não está ouvindo, né? Então ainda faz essa brincadeira com eles. Elias não vai ter muito tempo de oração, eu diria, mas ele vai ter uma grande preparação, porque ele vai restaurar o altar, a palavra diz, ele vai cortar o animal conforme a lei de Deus, conforme o mandamento de Deus, e ele vai pedir água para despejar sobre o sacrifício, o animal que havia sido sacrificado, e além disso ainda faz aquela brecha no solo, e a água enche. A palavra vai dizer que Elias vai fazer uma oração, e essa oração nós poderíamos fazer ela em cerca de 10, 15 segundos, 20 segundos no máximo de oração. E o Senhor responde como está escrito. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, está relatado que Deus responde com fogo e consome tanto o sacrifício que estava ali, quanto consome também a água que estava esparramada ali, jogada ali. Irmãos, é algo tremendo, porque logo em seguida, logo depois desse fato, ele vai mandar o servo dele subir e descer 7 vezes no monte. Na 7ª vez, quando o discípulo dele sobe, ao descer, uma coisa muito, para muitos insignificante, vamos dizer assim, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele tanto não valorizou aquilo como a forma como ele colocou, queria dizer isso. Se você olhar a ideia do texto, quando ele declara para Elias aquilo que ele tinha visto, ele vai dizer isso diminuindo aquilo que ele tinha visto, a visão que ele teve daquela pequena nuvem. Só que o profeta que está ligado naquilo que nas coisas de Deus, vamos dizer assim, nas coisas espirituais, quando ele fala que viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias vai dizer para ele: vai e avise o Acabe para se preparar, porque barulho há de uma grande, não era uma pequena chuva, uma grande chuva. O que Elias estava querendo dizer é: o que não choveu em 3 anos e meio, vai chover a partir de agora. Se preparem, porque o que virá será tão grande, tão estrondoso. Eu não sei se você recebe esta palavra que o Espírito Santo me pede a ministrar ao teu coração. Aquilo que não aconteceu até hoje na sua vida, Deus está dizendo: eu vou derramar tudo de uma só vez. Glória! Daí a pouco, irmãos, foi só o discípulo dizer para o Acabe: se prepare, coma, porque vai chover. E vai chover o equivalente para 3 anos e meio que nós estamos de seca. Alguns estudiosos vão dizer que o que não choveu em 3 anos e meio, a quantidade de água que vai descer ali, será a quantidade de água para 7 anos. E o argumento que eles usam dizendo isso é que Deus é perfeito, e o 7 é o número da perfeição. Então, quando Deus derrama sobre aquela terra e sobre a vida daquele povo, Deus não derrama pela metade, Deus derrama de maneira perfeita. Olha que coisa tremenda. Não sei qual que é a base que eles usam para isso, né? Eles citam isso, alguns citam isso. Já ouvi alguns pregadores citando também isso, mas o que está na Bíblia foi de 3 anos e meio que não chovia. Então eu acredito que a água que foi derramada ali, seja de 3 anos e meio, seja de 7 anos, Deus derramou aquilo que tinha que ser derramado sobre o seu povo. A palavra vai dizer que logo depois disso, Acabe, ele vai chegar para Jezabel, a mulher dele, e vai dizer para ela aquilo que Elias fez. Quando nós olhamos 1 Reis, capítulo de número 19, nós vemos um Elias completamente diferente. Quando ele ouve a palavra que Jezabel envia para ele, esse homem vai ser tomado por um medo que eu não consigo entender o medo que ele teve. Ele teve coragem de ir para cima dos 450 profetas de Baal,
mais 400 profetas de Azera. São 850 profetas. E aí chega uma endemoniada de uma mulher daquela, como era a mulher de Acabe. E por uma mensagem que aquela mulher vai enviar, Elias entra num estado de medo. E esse estado de medo lhe gera uma depressão, algo tão inexplicável, que faz ele sair do lugar onde ele está, fugir para o deserto, por conta da palavra que aquela mulher liberou. Como eu disse, veio um medo, e desse medo nós conseguimos ver uma depressão sobre a vida de Elias. Nós poderíamos dizer, bom, ele saiu da posição em que ele estava, então por isso Deus, por ele não ter se mantido lá firme, com coragem, com força, Deus não queria mais saber dele. E na verdade não é assim que acontece. Deus jamais despreza os nossos momentos. E uma coisa que me chama muito a atenção, amados, é que quando ele sai de onde ele está, quando ele sai de Israel, a palavra de Deus diz que ele chega até Berseba. Um dado importante que eu estava vendo, o Espírito Santo me chamou a atenção para isso, é que Berseba é o mesmo lugar aonde Abraão cavou uma fonte. Um lugar deserto, um lugar seco, mas que quando Abraão e seus servos cavam aquele poço ali, a palavra de Deus diz que vai jorrar águas naquele lugar, a ponto de mudar completamente a geografia do lugar. Elias era um homem instruído na palavra de Deus, irmãos. Ele não era qualquer profeta, não. Ele não só se dizia profeta, ele era um profeta, um homem de Deus. E aí quando nós olhamos Elias parando ali naquela fonte de Berseba, ele vai dizer ao seu servo, ao seu discípulo: fique aqui porque eu vou continuar o caminho. Quando nós olhamos para isso, poxa, ele está diante da fonte. Ele não precisava sair dali. A fonte é uma figura de Deus, da presença de Deus, e é uma figura do Senhor Jesus. Quem é a nossa fonte? Cristo. Ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Então o que Elias poderia fazer? Olha só que coisa maravilhosa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Elias não precisava muito, ele estava na fonte. Se ele estava com medo, ele só precisava recorrer a Deus, a fonte da coragem dele, da ousadia dele. Ele não precisava deixar chegar a uma depressão, como ele chegou, porque ele estava na fonte. Só que Elias vai deixar o seu discípulo ali, na fonte, e vai para o deserto. Abra comigo 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, versículo de número 3. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Não é que Deus mandou ele para o deserto, não. Ele fez o quê? Ele foi para o deserto. E aí a palavra vai dizer: caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais.
deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Irmãos, isso aqui é providência de Deus. Se Deus visse que ele estava de palhaçada, de brincadeira, Deus não iria ajudá-lo. Se Deus visse que esse homem estava simplesmente com rebeldia, Deus não iria ajudá-lo, não. Mas como um ser humano, dotado de falhas, de erros, de pecados, quando Deus olha para dentro dele e viu que ele era um simples ser humano, que ele estava sujeito a passar por tudo aquilo, e então Deus envia a providência. Não queira ser um super-homem, irmão. Não queira ser uma super-mulher, uma mulher maravilha. Nós temos lá os nossos momentos depressivos também. Nós temos lá os nossos momentos em que nós nos deitamos e não queremos nem levantar mais. Quando Deus olha para nós, naquilo que Ele vê dentro de nós, Ele envia a sua providência. Pode acreditar no que eu vou te dizer agora. Esta palavra é o alimento que o anjo trouxe para a sua vida, para te colocar de pé e te fazer caminhar além das tuas expectativas. Olha o que diz a palavra. Elias olhou e viu perto da sua cabeça, verso 6, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. Deus mandou ele entrar numa caverna? Não. Onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe o que eu aprendo aqui? O alimento foi tão forte, que ele vai caminhar, e pelo que a palavra diz, ele não para, nem para descansar e nem para dormir, e nem para comer novamente. Ele vai caminhar 40 dias e 40 noites, e ele para, não porque Deus mandou ele parar, ele para. Agora eu imagino outra coisa. Se ele não tivesse parado, a comida que ele recebeu da parte de Deus era tão forte, que ele não ia parar mais. Ele iria chegar muito mais longe do que ele imaginava. E o grande problema está aí. Deus nos dá alimento para caminharmos, e muitas vezes nós queremos parar. Só que Deus nos conhece, porque Ele é o Deus de todo conhecimento. E conhecendo cada um de nós, você recebeu uma palavra no domingo que te alimentou, está recebendo outra hoje que está te alimentando. E Deus está te dizendo: siga em frente, não pare, porque esta palavra vai te fazer chegar muito além das tuas expectativas. Siga em frente, não pare não. Se Deus está mandando você ir em frente, vai em frente, porque Ele conhece o caminho que Ele te colocou para andar. Você está alimentado para isso, irmão. Irmã, está alimentada para isso. Pode seguir em frente, vai com força. A viagem é longa. Nós não sabemos o dia nem a hora em que nós vamos parar. E nós só podemos parar, sabe quando? Quando Ele vier descendo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. É nesse momento que nós vamos parar.
porque o alimento que nós recebemos dele vai nos fazer chegar longe, chegar na eternidade, chegar no reino. Elias entra na caverna, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nem pense em entrar na caverna. Primeiro que quando nós entramos na caverna, Deus nos faz sair dela. Deus não fala com ninguém dentro da caverna, no mundinho. Deus primeiro te chama para fora. Como que eu sei disso? Está escrito. Simples assim. Versículo 10, ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no... Sai de dentro da caverna, meu filho. Eis que o Senhor estava passando. Aí olha o que vai dizer: e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Alguém poderia dizer assim: meu Deus, Deus está nesse quebra-quebra. Pau está quebrando, todo mundo sapateando para lá e para cá. Deus está aí. Nem sempre. Nem sempre. As pessoas ficam naquela expectativa: eu vou em tal lugar porque ali o reteté é violento, ali o pau fecha, ali o negócio é todo mundo rodopiando. Chega uma hora ali que o camarada entrega até o que não deve. Irmão do céu, é só canela de fogo. É repleplé para todo lado. E aí quando você chega num ambiente desse, você não sente Deus num ambiente desse. Uma coisa que eu aprendi aqui, ó: Deus pode agir da forma que Ele quiser, mas Ele não estava no quebra-quebra das rochas. Ele não estava naquele estrondo todo ali. Aí escute, está dizendo aqui, ó, versículo de número 11, parte final, ó: mas o Senhor não estava no vento. Aí ele vai dizer, ó: depois do vento houve o quê? Meu Deus, está tremendo tudo hoje. Deus está na casa hoje, está tremendo, está sacudindo tudo. Pode ser que Deus não esteja. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes nós olhamos para onde não deveríamos olhar. E como seres humanos, muitas vezes nós olhamos para o lugar onde Deus não está. Irmãos, é muito fácil olhar para uma rocha que está quebrando, num terremoto que está acontecendo. O difícil é ser sensível para olhar aonde ninguém mais está olhando, para contemplar aquilo que mais ninguém está contemplando. Quem olha com sensibilidade para o lugar aonde ninguém mais está olhando, vive experiências com Deus que ninguém mais está vivendo. Pega essa palavra no teu espírito. Pare de olhar para aquilo que parece muito evidente. Busque com sensibilidade enxergar aquilo que ninguém mais enxerga. Olhe para o lugar onde ninguém está olhando. Deus é assim, irmãos. Quando você vê muito movimento,
Você para assim e tira o foco do movimento. Olha para o lugar que está em silêncio, que está em calmaria. Olhe para o lugar aonde ninguém está olhando. Quando você for ler a Bíblia, aquilo que é muito evidente, todo mundo está vendo. Você precisa ser sensível para olhar para aquilo que ninguém olha. Eu aprendi que, desde muito cedo, que para mim pregar, eu preciso olhar e falar daquilo que ninguém está falando. A grande maravilha da pregação está aí. Estava conversando com o pastor Aldair hoje, e eu disse para ele: quem estuda comigo a palavra de Deus aí nas sextas-feiras, já ouviu eu dizendo isso. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, nós não temos que agir como surfista. Se você olhar para o surfista, ele está sempre aonde? Na superfície. Ele está sempre no lugar aonde todo mundo pode vê-lo. Superfície. Nós temos que olhar para a palavra de Deus como mergulhadores. O mergulhador, todo mergulhador, ele quer ir para o lugar mais profundo. A palavra de Deus é assim. Nós temos que nos comportar como mergulhadores. Nós temos que ir no mais profundo. Falar da palavra de Deus é trabalhar como um garimpeiro. O garimpeiro vai escavando as rochas para encontrar o quê? Pedras preciosas. É isso que nós devemos ser. Elias vai ter outra experiência com Deus. Olha o versículo de número 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Um pequeno sussurro, quase que um silêncio total. E aonde Deus estava? Nele. Era nele que Deus estava. É assim que nós devemos buscar ao Senhor. Sabe aqueles momentos que você está em casa e você está lá orando, meio que desesperado já, desesperada, e você quer ouvir alguma coisa de Deus, você quer que Deus te dê algum sinal, faça alguma coisa miraculosa ali, sabe como que é? E aí tudo fica em silêncio, você para de falar e tudo se silencia, fica aquele silêncio. Aí o pensamento muitas vezes é assim: poxa, Deus não falou nada. Poxa, eu não senti a presença de Deus. Eu não senti nada. A pessoa fica querendo que a casa comece a tremer. Terremoto em casa. Fogo em casa. Quer ouvir as paredes estralando, a rocha estralando, o chicote estralando. Eu aprendi desde muito cedo, eu ouvi isso desde muito cedo, que quando Deus está em silêncio, Ele está fazendo o quê? Quando Deus foi me criar, quando Deus foi te criar, Ele saiu fazendo estardalhaço. Quando Deus criou o homem, Ele fez isso em as melhores coisas criadas por Deus, acredite.
vai ser no silêncio. Aí alguém vai dizer assim: mas eu estou no deserto, Deus permitiu eu ir para o deserto, e eu achei que Deus iria falar comigo no deserto, mas Deus está em silêncio. Que bom. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, não para mostrar sinais e prodígios para nós, mas para mostrar que Ele está trabalhando em nosso favor. Irmãos, Ele nos conhece, Ele sabe daquilo que eu e você precisamos. Eu, meditando, estudando um pouquinho mais sobre o Deus de todo conhecimento, aparecem alguns termos em paralelo ao El Deot, que é conhecimento, né? O Deus de todo conhecimento, que aparece em paralelo ao conhecimento é o Shoshma, que quer dizer sabedoria. Um outro termo, Mussar, instrução. E ainda aparece mais um termo que é muito usado para falar do conhecimento profético de Deus, que é o Da'at Elohim. Deus que tem um conhecimento profético daquilo que ainda vai acontecer. E eu estava vendo algo que é muito forte. Eu nem sabia o porquê que o Espírito Santo estava ministrando aquilo ao meu coração, mas quando eu comecei a estudar e a pesquisar sobre aquilo, o Espírito Santo falou comigo acerca de convergência. E eu falei assim: meu Deus, convergência, que negócio chique, que nome chique é esse? E não entendi o porquê que ele estava dizendo aquilo para mim. E aí eu fui pesquisar o que quer dizer convergência. E convergência quer dizer a disposição de linhas, raios luminosos ou elétricos que se dirigem para o mesmo ponto. E alguém vai dizer assim: o que isso tem a ver com o Deus de todo conhecimento? Espera. Mais um significado de convergência: qualidade de quem é capaz de se dirigir a um ponto específico. Na física, convergência quer dizer propriedade de um sistema de partículas ou de um feixe de radiação cujas trajetórias ou raios convergem para um único ponto. Ponto de convergência, não sei se você já ouviu isso, mas ponto de convergência é muito usado na matemática e é usado na geometria. E quer dizer, mostra o elo ou elos que se encontram em uma figura geométrica. É como se fosse um ponto de encontro entre duas ou mais figuras de maneira incomum. Na matemática, como eu disse, a descrição é particularmente na geometria e na topologia. Um ponto de convergência é uma noção primitiva pelo qual outros conceitos são definidos. Um ponto determina uma posição no espaço. Aí olha só, pensando nisso, eu falei assim: meu Deus, a pessoa que não vive num ponto, não tem um ponto de convergência, a vida de uma pessoa como essa, assim como na geometria, assim como na física, a vida é uma bagunça. Porque não existe um ponto de referência, não existe um ponto de ligação. E aí os sinônimos que aparecem para convergência são, melhor dizendo, centralização, concentração, encontro, junção, ligação. É muito simples o que eu estou querendo colocar aqui. A palavra de Deus vai dizer que esse conhecimento, essa sabedoria, Deus também transmite para nós. Eu vou te mostrar isso na palavra. Porém, para que nós possamos alcançar esse conhecimento de Deus, essa sabedoria, nós precisamos ter Jesus, ter Deus como nosso ponto de convergência. Ou seja, nós precisamos estar ligados em Jesus para que nós possamos viver isso. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque o ponto de ligação, o ponto onde está centralizado toda a sabedoria é em quem? Em Deus.
Então eu tenho que convergir para quem? Para Deus. Quando isso acontece, quando eu estou ligado nele, aí eu consigo alcançar a sabedoria, o conhecimento que vem de Deus. E aí ele vai dizer, Tiago ainda vai dizer, que a todos dá livremente. Deus não cobra de ninguém sabedoria. É tanto, se você quiser. Não, ele dá livremente, de boa vontade, e ainda não será lançado no teu rosto, na tua face. Agora, olha que coisa extraordinária. Abra Jó, capítulo 28. Jó capítulo 28, versículo 1. Olha o que ele vai dizer. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para as minas, longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima, e assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra a safira, e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e os olhos do falcão nunca viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo, o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará o quê? Sabedoria. Tudo que é possível ter acesso no mundo, é essa a ideia. Tudo que é possível ter acesso no mundo, desde a coisa mais simples à pedra mais preciosa, o homem pode acessar. Mas a sabedoria, o homem não consegue acessar se não for por meio de Deus. Ele vai dizer, em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior do que das pérolas. O topázio da Etiópia não se compra com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. A ideia do que Jó está dizendo aqui é: nós podemos alcançar qualquer coisa, irmãos. Qualquer riqueza que nós quisermos, nós podemos. Nós temos capacidade para isso. Só que se nós não tivermos sabedoria e entendimento, nós podemos alcançar grandes fortunas, mas não conseguiremos sustentá-la. Com sabedoria,
se nós soubéssemos verdadeiramente o valor da sabedoria, ao invés de buscar um monte de riqueza, nós primeiro buscaríamos sabedoria, que só é encontrada em Deus. Por isso, nós precisamos estar centralizados com Ele. Nós precisamos estar em convergência com Ele. Porque só nele nós vamos conseguir alcançar sabedoria. E alcançando sabedoria, nós conseguimos alcançar qualquer riqueza. Lembre-se que, por falta de sabedoria, muitos ao longo da história não conseguiram sustentar riquezas deixadas, heranças. Lembre-se, inclusive nos nossos dias, pessoas sem sabedoria destroem com a sua família, destroem o seu negócio, destroem com a sua vida. Se nós tivermos sabedoria, irmãos, nós podemos alcançar qualquer coisa. No nosso entendimento tem que estar uma coisa, e no nosso coração também: Cristo, o Deus de toda sabedoria, é o nosso ponto de convergência. Ele é o lugar, não só uma pessoa, mas o lugar que nós podemos encontrar a sabedoria. Abra Colossenses e eu encerro aqui. Capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo de número 2 e 3. Olha o que ele diz. Vamos a partir do verso 1. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento ou conhecimento. Está escondido em quem, irmãos? Está escondido em quem, amados? Em Cristo, em Deus. Quer aprender a lidar com situações? Busque a Cristo. Quer resolver problemas difíceis? Busque a Cristo. Eu termino dizendo para você: existe o ponto de convergência, como eu disse, mas também existe o ponto de divergência. Somos nós quem decidimos qual ponto vamos escolher. Enquanto o ponto de convergência é a centralização, a concentração, o encontro, a junção, a ligação, a divergência é um afastamento progressivo. O que eu aprendo? Ninguém se distancia, se afasta de uma vez. É progressivo. Se situações da sua vida que antes você tinha controle, sabedoria para lidar, hoje você não está conseguindo, busque mais a Cristo. Porque a falta de sabedoria é sinal de um afastamento progressivo. Divergência também quer dizer diferença de opinião. Só louco, só doido para ter diferença de opinião com Cristo.
Então, a partir do momento que eu começo a ter uma diferença entre as minhas opiniões e as opiniões de Cristo, eu estou entrando em um ponto de divergência. Divergência também quer dizer desentendimento, discordância, qualidade daquilo que diverge, que tem limites infinitos, ou seja, uma distância grande entre um ponto e outro. Eu não quero estar distante de Cristo, porque eu preciso da sabedoria que Ele tem para me dar, e que só se encontra nele. Então eu tenho que estar ligado nele. Cristo é um ponto, eu e você somos um outro ponto, que temos que estar ligados. Isso é conhecer o Deus de todo conhecimento, sabedoria, entendimento. É isso que Ele espera de nós. Eu posso receber, Ele tem sabedoria para nos dar, mas nós precisamos estar centralizados, convergidos com Cristo, o Deus de toda sabedoria. Se coloque de pé no seu lugar. Eu vou fazer uma oração com você e nós vamos encerrar. Já é 9h30, 9h25 agora. E eu quero terminar no horário, para que você vá descansar nesse dia chuvoso, para que você descanse a tua mente, porque eu sei que foi um dia difícil, um dia cansativo para você. Então eu quero que você descanse. Mas lembre-se, para tudo na minha vida e na sua, irmãos, familiar, vida conjugal, financeira, espiritual, todas as áreas, nós precisamos buscar em Cristo o Deus de toda sabedoria. Nós não temos como encontrar de outra maneira, é só nele. Fecha os teus olhos um instante. Comece a pensar nesse momento em áreas da sua vida que você sabe que você precisa de muita sabedoria para lidar. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento em especial, Senhor, nós aprendemos que o Senhor nos conhece, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos contempla, que o Senhor conhece o nosso caminho, como nós vimos na referência do profeta Elias. Elias estava em um ponto de divergência da sua vida. Nós vimos, meu Deus, o que o Senhor é capaz de fazer através da vida de um homem que está em um ponto de convergência contigo, está ligado contigo. O Senhor responde com fogo. O Senhor responde de maneira extraordinária, de maneira incrível, de maneira sobrenatural, Senhor. Nós aprendemos que o Senhor quer nos dar sabedoria. E aprendemos que esta sabedoria nós só temos como alcançar se nós buscarmos a Ti, se nós buscarmos o Teu Filho Jesus, que é o nosso ponto de convergência. É com Ele, é contigo que nós devemos estar centralizados. Nós temos que estar ligados. Pai, nós precisamos de sabedoria para lidarmos com a nossa vida familiar, para lidarmos, meu Deus, com a nossa vida espiritual. Nós precisamos do El Deote, o Deus de todo conhecimento. Nós precisamos do Teu Filho Jesus. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor, para que a gente possa ter sabedoria para lidar
com a nossa vida financeira, para que a gente possa ter sabedoria para lidar na nossa vida ministerial com as pessoas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Então que nós possamos, Senhor, encontrar no Teu Filho Jesus, que é a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento, de todo entendimento, que nós possamos receber sabedoria, alcançar sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor, porque o Teu Filho, porque o Teu Espírito Santo é aquilo que nós precisamos para lidar com todas as áreas da nossa vida. Tu és o Deus de todo conhecimento e nós precisamos de Ti. Te agradecemos por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, antes de fazermos qualquer coisa, tomarmos qualquer decisão da nossa vida, que nós possamos parar. E mesmo que o Senhor esteja em silêncio, nós possamos contemplar a Tua sabedoria. Nós pedimos isso em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém e amém. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus? Nós falamos sobre esse conhecimento, esse Deus de todo conhecimento. E eu acredito que isso é extremamente importante, irmãos, para aquilo que nós vamos aprender ainda sobre Deus daqui para frente. Sem sabedoria, o que nós vamos aprender daqui para frente, nós não vamos conseguir reter, ou até mesmo entender, ou até mesmo estar preparados para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu vou dizer algo aqui para você e nós vamos dar a bênção apostólica. Sem sabedoria, além de perder muitas coisas, vou falar no nosso tempo, no nosso meio cristão, entre os crentes, por falta de sabedoria, existem muitas pessoas deixando de viver aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Existem famílias deixando de viver, por falta de sabedoria, aquilo que Deus tem projetado, sonhado para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida espiritual. Redobre a sua atenção quanto à sabedoria. Amém? Vamos embora? Eu vou chamar aqui o presbítero Júnior para dar a bênção apostólica. Domingo nós temos um encontro marcado. E eu estarei trazendo mais um dos 35 milagres que Jesus operou e que estão catalogados no Evangelho. Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre esperança. Amém? Deus abençoe a todos e até domingo em nome de Jesus. Faça assim com os teus braços na posição de receber, e que a maravilhosa graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as ricas comunhões e consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam na vida de todos, hoje e sempre. Todos que creem, digam amém. Vão na bênção, vão na paz, aplauda o nome do Senhor Jesus.